If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, É o quanto o cacau e um chocolate de boa qualidade vai trazer benefícios para a nossa saúde, principalmente modulando as nossas respostas inflamatórias, melhorando ali o nosso controle de radical livre, porque o chocolate e o cacau eles têm uma propriedade antioxidante e também cuidando ali de questões do nosso sistema digestivo, da nossa microbiota intestinal. Então, o cacau, na verdade, gente, ele vem de uma planta que chama cacaueiro. Então, não sei se vocês já viram, mas o cacau, ele é um fruto mais ou menos amarelo, amarronzado. Ele é um fruto grande e dentro desse fruto vão ter várias sementes. Essas sementes vão ser secadas ao sol, então ele passa por um processo de secagem para a gente fazer o cacau. Então, quando a gente seca essas sementes, a gente chama de amêndoas de cacau. Elas passam por processamento mínimo e aí com esse processo ali de secagem, a gente vai ter as sementes que são escuras, né, que é da cor ali do cacau. E são nessas sementes que a gente vai ter toda a riqueza ali de compostos antioxidantes e de compostos benéficos para a saúde. E o que acontece é que as pessoas confundem muito. Então, quando a gente fala que o chocolate, na verdade, tomou uma proporção enorme em termos de fazer benefícios, de trazer, né, benefícios à saúde, e de fato ele sim traz muitos benefícios à saúde, mas as pessoas confundem muito consumir chocolate, qualquer chocolate, ou barras de chocolate ao leite, ou de um chocolate de uma qualidade inferior, com realmente o consumo de um bom chocolate e também consumo do cacau. Ou na forma de cacau em pó, eu vou falar um pouquinho mais na forma de nibs de cacau, as próprias amêndoas do cacau, porque existe uma grande diferença na hora da gente escolher o que a gente vai consumir no nosso dia a dia. Então lembre-se, se você está consumindo pensando, nossa, eu escutei falar das propriedades benéficas do chocolate, do cacau, e aí você está tomando, por exemplo, um achocolatado, está comendo um chocolate ao leite, você não vai trazer os benefícios que eu vou mencionar do cacau, porque nesses produtos o que está ali como base dos ingredientes não vai ser o cacau, e sim açúcar, gorduras ruins. Eu vou dar exemplos aqui de marcas e da composição desses chocolates e do cacau, e aí vocês vão entender melhor e não confundirem mais um cacau em pó, um bom chocolate, uma boa barra ali de chocolate, né, de qualidade de ingredientes, e evitar sim consumir achocolatados, Nescau, Toddy, ou até às vezes um cacau em pó, mas que seja de uma qualidade ruim. Tá? Então não confundam isso, porque isso vai ficar bem claro até o final do vídeo. E quanto mais a gente entende sobre o produto que a gente compra e que a gente vai consumir, melhor para nós, porque se a gente está introduzindo aquilo na nossa rotina, se a gente confunde, a gente pode introduzir um alimento todo processado, cheio de substâncias que são ruins, que são inflamatórias, e aí se você busca os efeitos anti-inflamatórios do cacau, então uma coisa que eu falo muito para as minhas alunas, para as minhas pacientes, é que quando a gente coloca ativos no nosso dia a dia, que tem esse efeito anti-inflamatório e antioxidante, nós vamos controlar aquelas respostas chatas da inflamação que hoje perseguem tantas mulheres, e é a queixa maior ali de cansaço, fadiga, TPM, descontrole para a vontade de comer doce. Vocês vão entender que o cacau ele ajuda a modular a vontade de comer doce. Então olha só, parece que vai fazer o contrário, mas não, ele vai ajudar muito na vontade de comer doce. Todas essas questões ali de dores, de queixas, de limitações ali do dia a dia que o processo inflamatório leva, você vai ter muito benefício e modulação disso com o uso do cacau, mas você tem que saber escolher um bom cacau. Porque se você escolhe um produto que não tem realmente ele como base, você vai acabar se inflamando mais ao invés de desinflamar. Então, quais são os tipos de cacau? A gente tem tipos de cacau diferentes, tá? Então a gente tem, por exemplo, o cacau crioulo, que é um dos de melhor qualidade e melhor pureza. A gente tem um outro que chama forasteiro, a gente tem o que chama trinitário, a gente tem diferentes origens ali do cacau e até de regiões também. Então, por exemplo, uma das regiões que mais exportam cacau, que tem um cacau de qualidade, a gente vai ter cacau do Equador, a gente vai ter cacau do Peru, da África, do Brasil, principalmente ali Bahia e Nordeste, a gente tem um cacau de excelente qualidade. A gente vai ter também as formas de utilizar esse cacau, então a gente pode usar o cacau na forma em pó, que vai ser o quê, gente? Toda vez que a gente está consumindo um produto
um cacau que ele é puro, ele só teve esse processo ali de secagem das sementes ao sol e ele passou por um processo mínimo para ficar ali em forma de pó ou em forma de nibs. A gente chama nibs de cacau, são aqueles pedacinhos de cacau que vão parecer um granulado ali de brigadeiro, sabe aquele granulado que a gente coloca em cima do brigadeiro, que também é uma forma de granulado de cacau, mas é um cacau cheio de açúcar, é totalmente diferente. Mas a gente tem esses nibs de cacau, que são pedacinhos pequenos do cacau, e a gente tem as amêndoas de cacau. E claro que a gente pode fazer a manteiga de cacau para fazer os chocolates, para fazer ali produtos que vão ser advindos do cacau. Então a gente vai ter as formas diferentes do cacau e a gente vai ter também origens diferentes. O que na verdade você precisa preocupar mesmo é se você está comprando um cacau 100% cacau ou até um cacau que a gente chama de cacau alcalino. Então ele vai ser um cacau que tem um pH um pouco mais básico do que o cacau 100%. O cacau 100% ele é um pouco mais ácido e o alcalino um pouco menos ácido. Mas os dois são excelentes, embora o cacau 100% seja ele vai ser o que a gente indica mais, vai ser o mais indicado, tá? E aí, por que então é importante introduzir esse superalimento? O cacau é considerado um superalimento, assim como, por exemplo, a maca peruana, a espirulina, são alimentos que são considerados superalimentos por terem propriedades variadas para a nossa saúde e por serem riquíssimos em nutrientes. Então o cacau ele é fonte de ferro, ele é fonte de magnésio, ele é uma excelente fonte de fibra. Eu sempre menciono aqui nos vídeos o quanto às vezes é difícil a gente atingir ali as 20, 30 gramas de fibras que seriam diárias no nosso dia para uma boa saúde intestinal e uma modulação da nossa microbiota intestinal, e o quanto isso é difícil de ser atingido. Se a gente não prestar atenção, a gente não come nem 10 gramas de fibra ao dia, e uma média aí de 2 colheres de sobremesa de cacau em pó tem 6 gramas de fibra. Então se você for pensar, a gente pode adicionar isso nas preparações e vai ter ali um aporte de fibra bem fácil, inclusive, de ser consumido. Então, por ter fibra, vitaminas, minerais, compostos ativos, que eu vou explicar mais, os antioxidantes, os compostos que vão também ter essa ação anti-inflamatória, ele é considerado um superalimento. Inclusive, além de toda essa modulação que eu estou dizendo de inflamação e antioxidante, o cacau ele é um poderoso nootrópico. Toda substância nootrópica é uma substância que vai te dar uma potencialização mental, de raciocínio, de clareza, de fluidez, de foco, de energia. Então o cacau foi usado muito tempo para melhorar toda essa nossa questão cognitiva. Então ele é excelente para isso. Ele também vai ser excelente para outras questões como nossa proteção cardíaca. Então por que você vai investir ali em ter um cacau bom? Porque quando a gente está falando em um cacau de qualidade ou um chocolate 70, 80, 100%, 90, 100% cacau, é claro, gente, quando a gente vai comparar com um chocolate ao leite, esse valor é muito maior desse chocolate, ele é muito mais caro. Só que quando você compra um chocolate inferior, que ele tem ali 40, 50 ou até 60% de cacau, você vai estar consumindo não só um pouco de cacau, mas muito açúcar e outros compostos químicos que fazem parte daquele produto para baratear mesmo a produção. E aí aquilo ali é que vai trazer o prejuízo mais na frente para sua saúde. If you will tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, sugar.